Tudo bem? Agora a gente vai entrar no período homérico, pessoal. Período no qual a gente já tem um pouco mais de conhecimento. O período homérico se caracterizou por pequenas comunidades de base familiar. Prestem bem atenção e guardem o nome. Genus. Aí vem gentílico, a palavra gente. Os genus, então, eram pequenas comunidades de base familiar. Alguns falam genus, outros genus. A economia era agrária e autossuficiente, ela não necessitava de trazer alimento para a sua sociedade. O pater, daí a palavra padre e pai, administrava as funções administrativas e religiosas. Por isso que é de base familiar. O mais antigo da família é que administrava tanto o dia a dia, o cotidiano, a base administrativa e a base religiosa também. Com o aumento da população, vamos ter o declínio do sistema gentílico. O solo grego, ele já não era muito rico, ele vai enfraquecendo, ele vai se tornando pobre. Só para deixar claro, então é um período que dá muito certo em determinado momento, porque esse aumento, quando se aumenta a população, é que todos os aspectos da vida humana está a favor. Então, esse pater, ele vai distribuir de forma igual para todos o alimento, por exemplo, o que é necessário para a vida. Entretanto, quando está muito tranquilo, as pessoas começam a chegar, você começa a ter muitos filhos e aumenta a quantidade de pessoas. E fica impossível de manter a coesão social, tá bom? Só para ficar claro, como é a evolução social na Grécia Antiga, na civilização grega, esses genus, quem administrava era o pater. Depois tinha a fatrias, que eram os guerreiros, as tribos, os demos e, finalmente, as cidades-estado, ou seja, as polis. Ok? Então, no período homérico, que vai do século XII ao século VIII a.C., passaram a surgir as divisões sociais. Anteriormente, as pessoas não existia essa divisão social. Você faz isso, você faz aquilo. No período homérico, a sociedade começa a se tornar complexa e é necessário uma divisão social, divisão do trabalho, etc. Nesse momento, os historiadores afirmam que surge a propriedade privada. As pessoas passam a ter seu próprio pedaço de terra. Terra no período pré-homérico, não, a terra era de todos e tudo que era produzido era dividido para todos, de forma igual ou aproximadamente igual. É aqui no período homérico que vai acontecer essa segunda diáspora grega, devido ao aumento da população e das comunidades gentílicas. As pessoas que ficavam mais distantes das boas terras, elas começaram a se incomodar demais. Então elas vão pegar suas coisas, sua família, e procurar outras terras para viver. Esse período que a gente chama de colonização vai do século VIII ao século VI a.C. A formação das cidades gregas por várias regiões, distinção nas colônias. Ok? Período arcaico, pessoal. Então termina o período homérico na segunda diáspora por causa do enfraquecimento desse sistema e inaugura-se no século XIII a século VI a.C. o período arcaico, que acontece a crise do sistema gentílico. Ok? Nesse período, Esparta começa a ser formada. Ela se localizava na península do Peloponeso, cidade-estado com origem nas chegadas dos dórios. Lembra que eu falei anteriormente?
Os dórios vão se concentrar num bom pedaço de terra. Eles, é claro, porque eles são mais poderosos, mais fortes, eles vão se localizar nas melhores terras e expulsar os antigos habitantes, que eram habitadas pelos aqueus. A educação em Esparta valorizava ao máximo a formação física, buscava-se o soldado. Para ficar muito claro, quem está assistindo o vídeo, dá uma olhada no filme 300 de Esparta. Vocês vão perceber a importância da formação do soldado. Esparta vai privilegiar a sua educação dessa forma. Para vocês terem uma ideia, os filhos que nasciam fracos, doentes, eles eram descartados por não ser importante para a sociedade esparta. Descartado mesmo. Eles eram desprezados pela própria família e assassinados de certa forma. Com 7 anos de idade, eles já partiam para receber os primeiros ensinamentos de como atuar em batalha. Por volta dos 8 anos, eles tinham que sair a campo e matar pessoas e provar a sua bravura e força. Vamos colocar aqui a sociedade espartana, como ela era montada, uma pirâmide social, ok? No topo dela estavam os espartanos ou esparciatas, descendentes dos dórios, formando a aristocracia guerreira dos cidadãos soldados. Então, quem era cidadão em Esparta eram somente os espartanos, aqueles que eram descendentes. Então, eles se preocupavam com o sangue, de onde veio aquela pessoa, determinava o que ele era para sempre. Você nunca podia se tornar um espartano, um cidadão espartano, se você viesse de outras regiões, tá? Em seguida, existiam os piriecos, que eram os homens livres, descendentes dos povos nativos que não resistiram à invasão dória. Sem direitos políticos, se dedicavam ao comércio e ao artesanato. Então vamos deixar bem claro, os espartanos eram xenófobos, o que a gente chama de xenofobia hoje. Eles se consideravam superiores aos outros, principalmente aos piriecos, que eram homens que habitavam antes da chegada deles. Eles se consideravam superior a todos os outros. Então esses piriecos, apesar de serem livres, eles não tinham os direitos políticos. E eles se dedicavam a atividades que os espartanos falavam de menores, como o comércio e o artesanato, já que os espartanos eles se dedicavam à administração e à guerra somente. E na base da pirâmide estão os iliotas, que era a esmagadora maioria de escravos, descendentes de povos nativos que resistiram à invasão dória. Os iliotas, então, eram escravos que adivinham da guerra. Eles perderam a guerra, ou eles eram assassinados, ou fugiam, ou eles se tornavam prisioneiros. Essas prisões, esses escravos, faziam o trabalho no campo, por exemplo. Ok? Vamos lá. Política espartana. O Éforato, ou Conselho dos 5 Éforas. Eles eram os vigilantes. O que era isso? Era um órgão executivo do governo espartano, fiscalização da obediência às leis e da vida econômica dos cidadãos. Ok? Aí esse era dividido em diarquia, gerúsia e ápela. A diarquia, como o nome já fala, 2 reis, exerciam funções religiosas, militares e judiciárias. Tá? Então, o rei ele tinha várias funções. Esses 2 reis tinham várias funções. Funções religiosas, militares e judiciárias também. Então, eles eram praticamente donos da vida do cidadão espartano.
A gerúsia, que era uma assembleia de anciões que elaboravam as leis. Percebam aí que já há uma especialização na política, uma divisão. É claro que está longe do que é hoje, mas começa a ter a elaboração das leis, que seria o que é o nosso hoje, seria o poder legislativo. A diarquia, que exerce a função administrativa, seria mais ou menos a função executiva na sociedade deles. E finalmente a APELA, tá, pessoal? Que é a Assembleia por Cidadãos. Ele tinha a função de eleger os membros da gerúsia e ratificar suas decisões. Eu vou parar aqui essa aula e na aula 2 sobre a Grécia eu vou começar falando de Atenas, a polis que se preocupava mais com o intelecto. É de lá que vai surgir, por exemplo, Platão, Sócrates, Aristóteles e muito mais. A democracia vai surgir em Atenas. Por que eu estou tratando dessas duas e só vou tratar dessas duas? Porque as duas que caem, as duas polis gregas que caem em qualquer vestibular e principalmente o Enem, que é a nossa preocupação aqui. Ok? Até a próxima. Muito obrigado pela atenção. Por favor, pessoal, para que isso atinja mais pessoas, dá um likezinho, se inscreve no canal, isso é muito importante para a gente, para que as minhas aulas cheguem no máximo possível de pessoas que queiram se capacitar e conseguir finalmente entrar numa boa faculdade através do Enem ou do vestibular. Tchau a todos.